Bom dia, meu querido e minha querida estudante, tudo bem com vocês? Aqui é o professor de Física Thiago Lima para mais uma aula no nosso curso pelo YouTube. Desde já, agradeço a sua atenção. Hoje falaremos sobre as leis de Newton aplicadas ao movimento circular uniforme. É o estudo da dinâmica no movimento circular uniforme. É uma aula com muitas aplicações em nosso cotidiano, tema de diversos vestibulares, importante para o seu ensino médio. E ao final dessa aula, caso você ainda tenha alguma dúvida, pode me procurar através do Instagram ou deixar algum comentário aqui no próprio YouTube. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Bora para mais essa aula então? Você já deve ter ido a um parque de diversões e ter experimentado um destes brinquedos, a montanha-russa, a roda gigante. Nesses brinquedos, nós temos a experiência de um movimento circular. E é bacana a gente discutir agora sobre as forças que atuam no nosso corpo quando nós estamos nesse brinquedo. E em todas essas situações, existem algumas coisas bem específicas relacionadas à força que atua no nosso corpo, no carrinho, naquela gaiola da roda gigante, e é isso que a gente vai discutir aqui. Além disso, nós temos aplicações muito importantes da dinâmica no movimento circular uniforme nos automóveis, nos veículos de um modo geral. Então, quando uma moto ela vai fazer uma curva, quando um automóvel vai fazer uma curva, é importante que a gente saiba analisar as forças que estão atuando nesse corpo para que a trajetória curvilínea ela seja possível. Então, nós vamos começar relembrando um pouco do que nós vimos em movimento circular. Lá na nossa aula de movimento circular uniforme, nós vimos que um corpo está em MCU quando a sua trajetória é circular e o valor numérico da sua velocidade não sofre alteração. Em termos de módulo, a velocidade no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3, no 4, no 5, em todos os pontos é a mesma. Porém, nós não podemos falar que a velocidade V1 é igual à velocidade V2, que é igual à velocidade V3, porque a velocidade ela é uma grandeza vetorial e, por isso, ela tem módulo, direção e sentido. Se a direção do vetor velocidade 1 é diferente da direção do vetor velocidade 2, esse vetor velocidade sofreu uma alteração, ele sofreu uma variação. E a grandeza física que mede a variação do vetor velocidade é a grandeza chamada aceleração. No caso, como o nosso vetor velocidade está variando somente em direção e sentido, a nossa aceleração é a centrípeta. Existem duas acelerações, está lembrados? A aceleração tangencial, que faz o vetor mudar de tamanho, que faz o valor da velocidade aumentar ou diminuir, e no caso aqui, nós temos a aceleração centrípeta. É ela que mede o tanto que a direção do meu vetor velocidade está variando por intervalo de tempo. Quando a gente quer calcular essa aceleração centrípeta, nós usamos essa equação. Pegamos o módulo da velocidade ao quadrado e dividimos pelo raio da trajetória. Se a velocidade estiver em metros por segundo e o raio em metros, a aceleração centrípeta será calculada em metro por segundo ao quadrado. Essa aceleração centrípeta, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade, e por isso ela sempre aponta para o centro, e por isso recebeu o nome de aceleração centrípeta, a aceleração que aponta para o centro. Quando nós estudamos a segunda lei de Newton, nós aprendemos que o que gera uma aceleração é uma força resultante diferente de zero. Então, olha só, se eu tenho um movimento com uma aceleração e o MCU tem a aceleração centrípeta, significa que no movimento circular uniforme, a resultante das forças não pode ser zero. Se a resultante das forças fosse zero, esse corpo ou estaria em repouso ou estaria em movimento retilíneo uniforme. Como eu tenho uma aceleração responsável por alterar a direção da minha velocidade, é porque, neste caso, a resultante das forças que atuam sobre o corpo aqui não será nula. Com base nessa ideia de que temos uma variação da velocidade que é medida pela aceleração centrípeta, nós podemos afirmar
Afinal, a segunda lei de Newton nos diz que se a aceleração é não nula, haverá uma força resultante diferente de zero atuando no corpo na mesma direção e no mesmo sentido da aceleração. Portanto, teremos uma força resultante apontando para o centro dessa circunferência. O nome dessa força? Força centrípeta, ou como alguns autores gostam de se referir, resultante centrípeta. Veja bem, a força centrípeta não é uma força como o peso, a força normal, a força de tensão, a força de atrito. Ela é o nome da resultante das forças quando um corpo se encontra em movimento circular, em movimento curvilíneo. Eu poderia chamá-la simplesmente de força resultante, mas no movimento circular ela ganha um nome especial. Quando nós temos uma força resultante que é perpendicular ao vetor velocidade, essa força recebe o nome de força centrípeta. Para calcular, é muito simples também. Vamos pegar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes a aceleração. Mas a nossa força resultante ganhou um nome diferente, força centrípeta. A aceleração no movimento circular uniforme é a aceleração centrípeta. Então, olha, no lugar de força resultante, força centrípeta. No lugar de aceleração, aceleração centrípeta. Pronto, temos a nossa equação para calcular a resultante das forças no movimento circular uniforme. A força centrípeta é a massa do corpo em movimento vezes o módulo da velocidade desse cara ao quadrado dividido pelo raio da circunferência. Se estivermos medindo a velocidade em metros por segundo e o raio em metros, a nossa aceleração centrípeta vai estar em metro por segundo ao quadrado. Vezes o quilograma, que é a unidade da massa no sistema internacional, nós teremos quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. A unidade da força no sistema internacional é dada em Newton. Um detalhe que é muito importante que precisa ficar claro para você. Se eu tenho um corpo em movimento circular uniforme, ele pode estar submetido a dezenas, a centenas de forças. Quando eu somo todas essas forças vetorialmente, a resultante dessas forças vai apontar para o centro da circunferência. É essa a resultante que estamos chamando de força centrípeta. Tudo bem até aqui? O que nós vamos discutir agora é sobre exemplos e aplicações do estudo da dinâmica no movimento circular uniforme. Vamos considerar este automóvel, esse carro de Fórmula 1, fazendo uma curva. Sabemos que tem aceleração centrípeta, pois ele está numa trajetória curvilínea. Vamos considerar que o módulo da velocidade desse carrinho é constante. Olha só, quais são as forças que atuam nesse carro, que você pode ter certeza que estão atuando aqui? Com certeza, força-peso e força normal. A força-peso, porque a Terra está puxando esse carro para o centro do planeta, esse carro comprime o chão faz uma força normal sobre ele. Esse carro que está fazendo a nossa curva, essa é uma curva plana, horizontal. Se esse circuito ele tivesse inclinação na hora da curva, a nossa análise ela seria diferente e mais complexa. Isso será numa próxima aula. Então, como o nosso automóvel ele encontra-se em equilíbrio nessa direção aqui vertical, perpendicular à pista, podemos afirmar que a força-peso e a força normal elas vão se anular. E, portanto, o peso e a normal poderiam ser calculadas fazendo o produto da massa do carro vezes a aceleração da gravidade. Porém, a resultante das forças aqui tem que apontar para o centro da curva. O nosso automóvel está no movimento circular. A resultante tem que ser a força centrípeta. Que força será essa que vai apontar para o centro da curva? Pense um pouquinho. O que é fundamental para um veículo fazer curva? E aí, conseguiu pensar? É a força de atrito. A força de atrito é a responsável por um carro se manter numa trajetória curvilínea. Se, ao fazer a curva, houvesse uma poça de óleo, algo que diminuísse o atrito entre os pneus e a superfície, esse carro ele não conseguiria fazer a curva.
Portanto, será uma força de atrito entre cada um dos pneus com a pista que dará a nossa força resultante apontando para o centro da curva, que fará o papel de força centrípeta. Repare, a força de atrito faz o papel de força centrípeta. Nem sempre a força de atrito será a força centrípeta. Neste caso específico, isso está acontecendo. Um detalhe interessante é que essa força de atrito vai apontar para o centro da curva somente quando o motorista virar o pneu do carro. Quando ele faz esse movimento, a inclinação do pneu é responsável por gerar um atrito que aponta para o centro da curva, gerando a famosa força centrípeta. Outro ponto importante é que quando um automóvel vai fazer a curva numa situação normal, esse automóvel ele não está deslizando pela pista. Portanto, se não há deslizamento entre os pneus e a pista, o atrito é do tipo estático. Por isso eu já coloquei um FE aqui. Vimos que a força de atrito estático ela ocorre quando os pneus não deslizam, não patinam sobre a superfície. É o que está acontecendo aqui. Se esse carro fizesse a curva deslizando, derrapando, não teríamos atrito estático, seria o atrito cinético, mas nós estamos considerando uma situação em que o automóvel vai fazer a curva com segurança, no modo sem deslizamento. E como eu disse anteriormente, como o peso e a normal se anulam, sobrou apenas a força de atrito estático, ela sozinha vai fazer o papel da força centrípeta. Portanto, se um exercício vira para você nessa situação que eu estou descrevendo e fale assim: ô Zezinho, ô Mariazinha, calcula a força de atrito estático que atua sobre esse carro. Você não vai usar a equação da força de atrito estático máxima, porque essa seria uma situação específica que a gente vai discutir no próximo slide. Quando um automóvel está fazendo uma curva e quem faz o papel de força centrípeta é a força de atrito estático, para calcular essa força de atrito estático, basta você fazer a massa deste corpo vezes a velocidade que ele se encontra elevada ao quadrado, dividido pelo raio da curva. Prontinho, você calculou a força de atrito estático entre os pneus do carro com a superfície. Tudo bem até aqui? Um detalhe interessante é que a gente pode perceber por essa equação que quanto maior a velocidade desse carro, mais eu preciso de força centrípeta para manter o meu carro na trajetória curvilínea. Mas veja bem, se a minha velocidade aumenta e a minha força centrípeta precisa ficar cada vez maior para segurar o carro na curva, quer dizer que o meu atrito estático ele também vai precisar aumentar. Só que o atrito estático ele tem um valor máximo que ele pode atingir. E o que a gente vai discutir nesse próximo slide é essa situação. Imagine a situação em que este veículo está rápido demais e ele pode estar na iminência de derrapar, porque a força de atrito estático chegou no valor máximo. Ele está com uma velocidade tão alta, mas tão alta, que ele está na iminência da derrapagem. A minha força de atrito estático ela está a um fio de se transformar em atrito cinético. Portanto, nessa situação bem específica, nós teremos que a força de atrito estático máxima é igual à força centrípeta. Eu tenho fórmula para o Femax, eu tenho fórmula para a força centrípeta. Vamos substituí-la aqui, ó. Força de atrito estático máxima é coeficiente de atrito estático entre pneu e pista vezes a normal. Força centrípeta é a massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A nossa normal tem o mesmo valor do peso, é massa vezes gravidade nessa situação. Então eu posso substituir aqui, ó, coeficiente de atrito estático vai ser massa vezes gravidade, que é igual à nossa força centrípeta. Se eu tenho massa desse lado e massa desse lado da minha igualdade, eu posso cortar e aí a nossa equação ela ficou assim, ó, coeficiente de atrito estático vezes a gravidade é igual à velocidade desse carro ao quadrado sobre o raio. Vou passar o raio para cá multiplicando e tirar a raiz. Prontinho. Temos aqui
a máxima velocidade que um carro poderá fazer uma curva sem derrapar. Observação muito importante. Nós estamos considerando esse carro como um ponto material, como se ele fosse uma partícula. Nós não estamos analisando este carro como um corpo extenso. A análise seria muito mais complicada. Nós precisaríamos analisar o centro de gravidade do carro, condição de equilíbrio, e isso será cenas para os próximos capítulos. Portanto, considerando este carro como um ponto material, como uma partícula, a máxima velocidade que ele poderá fazer uma curva sem derrapar é igual à raiz quadrada do coeficiente de atrito estático entre pneu e asfalto, vezes o raio da curva, vezes a gravidade do planeta Terra. A unidade dessas nossas grandezas vai ser o raio em metros, a gravidade em metro por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito estático não possui unidade. Metro vezes metro, metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. Tirando a raiz disso, temos que a unidade dessa nossa velocidade está dada em metros por segundo. Repare o que essa equação ela está nos mostrando. Primeiro, se estamos considerando este carro como um ponto material, não interessa a massa dele. Ele pode ser um fusquinha, pode ser uma carreta. Considerando como um ponto material, a velocidade máxima para se fazer uma curva sem derrapar não depende da massa do corpo. Um outro detalhe importante está aqui, no coeficiente de atrito. Quando uma pista está molhada, o coeficiente de atrito estático entre o pneu e a pista é menor. Por isso, a máxima velocidade para fazermos uma curva com segurança também será menor. É com base nessa equação que vemos nas placas de trânsito que quando está chovendo devemos reduzir a nossa velocidade por uma questão de segurança. A física vai explicar isso muito bem. Outro detalhe é que quanto maior o raio da curva, mais rápido eu posso fazer aquela curva sem correr risco do meu carro derrapar. Em compensação, se a minha curva é muito fechada, se esse raio aqui é muito pequenininho, a velocidade de segurança para fazer essa curva também será menor. É por isso que em curvas muito fechadas existe uma placa nas rodovias dizendo curva acentuada, reduz a velocidade. As leis de trânsito não poderia ser diferente, tem que estar de acordo com as leis da física. Outra situação em que nós podemos aplicar as leis de Newton para estudar movimentos curvilíneos é quando nós temos um carro e ele passa por essas curvas verticais, seriam as depressões e as lombadas. A lombada seria a subida, a depressão seria para baixo. É muito comum da gente ter essa análise em brinquedos de parques de diversões, como a montanha-russa. Aquele carrinho vem reto, de repente ele faz curvas, de repente ele desce, de repente ele sobe. Vamos analisar com um carrinho, depois a gente brinca de física no par. Vamos pegar esse carrinho. Ele está numa trajetória retilínea, vamos considerar que ele está no movimento retilíneo uniforme. Aqui nesse ponto A, o peso e a normal se anulam. Simplesmente isso. Esse carro ele não tem a tendência nem de subir nem de descer. Ele está em equilíbrio na direção vertical. Portanto, a normal no ponto A tem a mesma intensidade da força-peso. Porém, quando esse carro ele está descendo aqui a nossa depressão, por inércia, ele tem uma tendência de passar reto aqui embaixo. Se existe essa tendência de passar reto, e esse carro estivesse veloz demais, a gente ia perceber esse carro até abaixando a suspensão, podendo bater até mesmo o assoalho do carro na superfície. Quando esse carro está passando aqui, ele não está numa trajetória retilínea. Ele está numa trajetória, complete a circunferência, ele está numa trajetória circular. Portanto, à medida que ele está passando por essa concavidade, a resultante das forças não pode ser nula. A resultante das forças tem que apontar aqui, para o centro da circunferência. Então, as duas forças que estão atuando aqui nesse carrinho, nesse ponto mais baixo da nossa curva, é a normal e o peso. A resultante dessas duas forças tem que apontar para o centro da circunferência. Eu estou te dizendo o seguinte, quando você fizer uma força menos a outra, tem que sobrar uma resultante apontando para o centro da curva. Por este motivo,
ao fazer uma força menos a outra, a normal tem que ser maior do que o peso. Afinal, se a normal for maior do que o peso, o resultado dessa soma vetorial será uma força resultante apontando para o centro da nossa curva. A normal é maior do que o peso e quem seria a nossa força centrípeta? Seria a intensidade da nossa força normal menos a intensidade da nossa força peso. Se a normal ali tivesse um valor de 200 newtons e o peso de 150 newtons, a resultante centrípeta seria igual a 50 newtons. Um detalhe importante, se eu peço para você desenhar as forças que atuam nesse carrinho aqui quando ele passa pelo ponto B, você não tem que desenhar a força centrípeta. As forças que atuam no carrinho é a normal e o peso. A centrípeta é a resultante dessa soma vetorial. Por isso eu disse a vocês, ela não é mais uma força, ela é apenas um nome especial para resultante de forças. Tudo bem até aqui? Aí o nosso carrinho subiu esse morro e está chegando no ponto mais alto dessa lombada. Quando ele chega no ponto mais alto dessa lombada, dependendo da velocidade dele, ele poderia até mesmo decolar, não é mesmo? Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas olhe, se esse carro está subindo essa lombada, a tendência dele é passar reto. Se ele vai passar reto, ele vai comprimir menos essa superfície. Se ele comprime menos, a força normal ela vai ter que ser menor. Exatamente. Aqui nesse ponto mais alto, nós vamos ter o carro fazendo menos força no chão do que no ponto A e no ponto B. Além disso, quando eu desenho as duas forças aqui atuando no carrinho, força-peso e força normal, pense comigo. A força-peso não pode mudar de valor. Força-peso é a massa do carro vezes a gravidade do planeta Terra. Então, essa força-peso nas três situações é a mesma. Porém, a resultante da força, peso e normal tem que apontar aqui agora para baixo, para o centro da minha curva. Então, mudou completamente a nossa análise. Como a minha resultante das duas forças, peso e normal, precisa apontar para baixo, precisa apontar aqui para o centro da minha curva, a força-peso será maior do que a força normal. Ah, foi o peso que aumentou? Não, cabeção, foi a normal que diminuiu. O peso é constante. A normal diminuiu, porque como esse automóvel tem a tendência por inércia de passar reto, ele acaba comprimindo menos a pista naquele ponto. Tudo bem? Para finalizarmos a análise desse carrinho no alto da lombada, podemos concluir então que a normal no ponto C é menor do que o peso e que a minha força centrípeta, neste caso, vai ser o módulo do peso menos o módulo da normal naquele ponto C. Lembra que eu comentei que aqui no alto da lombada, dependendo da velocidade que o carro passar, ele pode até mesmo decolar e perder contato com a superfície do chão? Pois é, existe uma matemática para calcularmos a máxima velocidade que esse carro pode passar aqui em cima sem perder contato com a superfície. Vamos entender? Olha só, se a velocidade é alta demais, a inércia desse automóvel poderá fazer com que ele perca contato. Quando ele está na iminência de decolar, essa força de compressão que o automóvel faz na superfície está próximo do valor zero. Pensa comigo, se o carro perder contato com o chão, ele deixa de comprimir o chão. Portanto, a normal vai ser nula. Nessa nossa análise, a gente pode dizer o seguinte, quanto menor é a força normal, maior é a chance do carro decolar. Afinal, menor normal quer dizer que ele está comprimindo menos o chão. Se ele está comprimindo menos o chão, quer dizer que ele está próximo de perder contato com a superfície. Assim, eu vou puxar essa equação aqui, a força centrípeta, que é igual ao peso menos a normal no ponto C, porém, se ele está na iminência de decolar, a normal no ponto C está tendendo a zero. Portanto, se esse número tende a zero, ou seja, é muito próximo de zero, eu posso escrever que a força centrípeta é simplesmente o próprio peso. Vamos abrir um pouco mais essa equação. Força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Peso é massa vezes gravidade. Eu corto essa massa com essa massa e o que nós vamos ter?
que a velocidade desse carro ao quadrado sobre o raio da curva é igual à gravidade. Vou passar o raio da curva para o lado de cá multiplicando. Pronto, chegamos na maior velocidade que um carro pode passar no ponto mais alto de uma lombada como essa, sem perder contato com a pista. É igual a raiz do raio dessa curva vezes a gravidade. Mais uma vez, repare que essa velocidade não depende da massa do nosso corpo. Tanto faz ser um fusquinha ou uma caminhonete gigante de grande massa. A mesma velocidade para não perder contato com essa superfície terá o fusquinha, terá a caminhonete. O raio estando em metros, a gravidade em metro por segundo ao quadrado, a velocidade máxima vai ser em metros por segundo. E para finalizar a lista de exemplos e aplicações, vamos falar sobre aquele famoso espetáculo de circo, Globo da Morte. Aqui a gente também poderia ter situações de uma montanha-russa quando o carrinho ele passa lá no ponto C de cabeça para baixo, fazendo o famoso looping, ou até mesmo aqueles aviões a jato, aviões de esquadrilha que fazem manobras bem radicais, em que o piloto, no ponto mais alto do looping, dessa volta completa aqui, ele passa lá em cima de cabeça para baixo. Então, olha como seria a análise das forças, da dinâmica no movimento circular uniforme, quando nós temos uma moto, por exemplo, num globo da morte. No ponto A, análise simples. Quais são as forças que estão atuando aqui nesse motoqueiro? É a força-peso e a força normal. A resultante dessas duas forças tem que apontar para o centro da minha curva. Para o centro da minha curva, então, a normal vai ter que ser maior do que o peso. Portanto, no ponto a força centrípeta seria a normal menos o peso, sendo a normal maior do que o peso, para que a resultante dessas duas forças aponte para o centro da trajetória. Esse motoqueiro, ele vai subir o globo e vai chegar aqui no ponto B. Convenhamos que para ele fazer essa subida, ele vai ter que puxar a moto no acelerador. Então, apesar de ter desenhado apenas o peso e a normal, aqui nós teríamos uma força para cima relacionada com a força motora dessa moto. Essa força motora iria cancelar a força peso e sobraria apenas a força normal. A normal é reação da compressão. Os pneus dessa moto comprimem a superfície para fora do globo. Se esses dois pneus estão empurrando o globo para a direita, o globo reage e empurra a moto para a esquerda. Por isso que a nossa força normal aponta para o centro da nossa curva. Então, peraí, se eu tenho uma força motora aqui para cima que eu não representei, anulando a força peso, só sobrou a normal. Logo, a nossa força normal aqui no ponto B, ela é a própria força centrípeta. Ou seja, no ponto B, a própria normal é a força centrípeta. Isso vai acontecer também do lado oposto, no ponto D. Olha só o que nós vamos ter, a força peso puxando esse motociclista para baixo. Por isso, para não permitir que a velocidade dele aumente à medida que ele está descendo, ele teria que segurar a moto no freio, teria uma força de frenagem anulando a força peso, e aí, novamente, sobraria apenas a normal neste ponto D. A normal no ponto D é porque a moto empurra o globo para fora, para a esquerda, o globo reage e empurra a moto para dentro, para a direita. E tanto no ponto B de bola quanto no ponto D de dado, a nossa força normal está fazendo sozinha o papel de força centrípeta. Tudo bem? Chegamos no ponto C, no ponto do looping, o ponto mais perigoso. Afinal, nós sabemos que se esse cara chegar com uma velocidade pequenininha demais, existe uma chance dele não chegar no ponto mais alto e despencar do globo antes disso acontecer. Então já sabemos, vai ter uma velocidade mínima para que esse cara chegue no ponto C sem correr riscos de cair. Para ele completar o looping, ele precisa ter uma velocidade mínima. Então, olha só que interessante. Sabemos, a força-peso sobre o conjunto moto e motociclista aponta para o centro da Terra, vai estar aqui na direção vertical apontando para baixo. Mas e a normal?
Bem, se esse motociclista ele está aqui de cabeça para baixo, quando ele passar pelo teto aqui do nosso globo, ele está empurrando esse globo para cima. Se ele empurra o globo para cima, o globo vai reagir, vai empurrar ele para baixo. Portanto, força-peso e a força normal estão na direção vertical e apontando para baixo. O peso apontando para o centro da Terra, a normal perpendicular à superfície. Se esse motociclista ele estiver em movimento circular uniforme, essa normal no ponto C vai ser menor do que a força-peso. Então, no ponto C, nós temos a normal no ponto C, a compressão que ele faz na superfície menor do que o peso do próprio corpo, a força centrípeta, que é a resultante das forças, como as duas estão aqui na mesma direção e no mesmo sentido, essa força centrípeta vai ser a normal no ponto C mais o peso desse corpo. Está claro até aqui, galera? Um detalhe que é muito importante é pensar o seguinte: muitas vezes o estudante ele acaba achando que quanto maior a normal, maior a chance do piloto cair, é como se tivesse mais gente puxando ele para baixo. Mas lembre-se da origem da força normal. A normal significa que o corpo está comprimindo a superfície. Quanto maior a compressão, maior é a normal. Para a compressão ser maior, quer dizer que ele tem que estar muito pregado no chão. Quer dizer que ele tem que estar fazendo muita força no assoalho do globo da morte. Portanto, quanto maior a normal, quer dizer que menores são as chances desse motociclista cair. Outro detalhe interessante é que a velocidade dele é que vai comandar o valor dessa força normal. Quanto mais veloz ele estiver, maior é a tendência dele passar reto. Se ele tem uma tendência maior de seguir reto, ele vai comprimir mais o chão, a normal vai ser maior. E aí nós chegamos a um detalhe bem importante desse exemplo. No ponto C, caso a velocidade seja muito baixa, pode ocorrer desse corpo perder contato com a pista. Quando isso está na iminência, está faltando um cabelinho para acontecer, quer dizer que esse conjunto moto-motociclista está comprimindo a superfície com uma força muito próxima de zero. Então a gente fala que a normal no ponto C está tendendo a zero, está tendendo a um valor nulo, quando esse conjunto está na iminência de cair. Pegando essa equação do ponto C e trazendo para cá, ó, a força centrípeta vai ser o peso mais a normal naquele ponto. Como a nossa normal está tendendo a zero porque a velocidade desse cara é tão baixa que ele está prestes a capotar, a normal sendo zero, eu posso cancelar ela aqui, eu tenho apenas que força centrípeta vai ter a mesma intensidade do peso nessa situação específica. Abrindo as equações, força centrípeta mv² sobre o raio, peso m vezes g, exatamente igual à dedução que nós vimos no slide anterior, com uma única diferença. Aqui nós estamos calculando a velocidade mínima que esse piloto deve ter para não cair no ponto mais alto do globo da morte, para ele completar o looping como um todo. Está claro até aqui? Finalizamos a parte de exemplos, a parte teórica. Agora vamos para um exercício. E esse exercício ele é lá da PUC de São Paulo. Não é um exercício difícil, mas que requer atenção. Um automóvel de massa 800 kg, dirigido por um motorista de massa igual a 60 kg, passa pela parte mais baixa de uma depressão de raio 20 metros, com uma velocidade escalar de 72 km por hora. Nesse momento, a intensidade da força de reação que a pista aplica no veículo é de quanto? Exercício de lei de Newton, sempre comece desenhando as forças que atuam no corpo em movimento. Nós vamos ter aqui o peso desse conjunto, que é o motorista mais o carrinho, então vou chamar aqui de peso. Nós vamos ter também a reação da compressão que esse carrinho faz na superfície, né? A nossa chamada força normal. É essa força normal aqui que o nosso enunciado está pedindo, tudo bem? Será que eu tenho que desenhar aqui a força centrípeta atuando no carrinho? Não, não precisamos desenhar, porque a força centrípeta ela vai ser a resultante dessas duas forças. Como o carrinho se encontra no movimento circular uniforme, a força resultante é diferente de zero. Nós chamamos essa força de resultante no MCU de força
centrípeta, belezinha? Então, a resultante dessas duas forças, da normal e do peso, ó, tem que estar apontando aqui para o centro da curva. Com isso, já sabemos, para que uma força menos a outra, afinal elas estão em sentidos opostos, tenha como resultante uma força apontando para o centro da curva, nós teremos que a força normal é maior do que o peso. E, portanto, podemos escrever que a força centrípeta vai ser a força normal menos o peso. O exercício ele pediu para eu calcular a força normal. Então, para isso, eu vou precisar descobrir o valor da força centrípeta e o valor do peso desse cara. Calcular o peso é tchá-tchá-tchá, é muito fácil. Ó. Peso é massa vezes gravidade. A massa desse conjunto é 800 mais 60, 860 kg, vezes 10 da gravidade. O peso desse conjunto, ó, é de 8.600 newtons. Agora, nós precisamos calcular a força centrípeta. Para calcularmos a força centrípeta, usaremos a equação massa do conjunto vezes a velocidade desse conjunto ao quadrado sobre o raio da curva. Um detalhe importante é que essa velocidade, ó, ela está em quilômetros por hora. Você precisa passá-la para metros por segundo. Basta você dividir por 3,6. 72 dividido por 3,6 corresponde a 20 metros por segundo. Assim, podemos substituir aqui, ó, a massa é 860, a velocidade é 20 elevado ao quadrado, dividido pelo raio da curva, que também é 20. Podemos simplificar esse cara com esse, e aí nós temos que a nossa força centrípeta é igual a 17.200 newtons. Agora, só falta a gente voltar na equação aqui de cima para finalizar a resolução. Ó. A força centrípeta é 17.200, a normal é a força que a gente quer calcular, o peso é 8.600 newtons. Então, a nossa força normal vai ser 17.200 menos 8.600 passa para o lado de cá somando, mais 8.600. E o resultado vai ser 25.800 newtons. Portanto, vamos interpretar esse valor. Esse carro ele vinha descendo com uma velocidade relativamente alta. Quando ele passa por esse ponto mais baixo, o carrinho tinha tendência de continuar descendo. Por isso ele comprimiu mais a pista, por isso a normal ficou maior. Com isso, nós chegamos ao final de mais uma aula. Finalizamos o capítulo de Leis de Newton. A parada agora é treinar exercícios. E eu vou colocar aqui alguns outros exemplos da dinâmica das leis de Newton aplicada a outras situações no movimento circular uniforme. Desde já eu agradeço a sua atenção. Se ficar alguma dúvida, me procure. É sempre um prazer poder te ajudar. Um grande abraço, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Fiquem bem. Tchau, tchau.